Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como que a gente numera as páginas do nosso trabalho acadêmico no Word, seguindo as regras da ABNT. Mas antes de ensinar isso na prática, ou seja, eu apresentando aqui como faz para vocês no Word, a gente precisa entender alguns conceitos pressupostos pela ABNT, porque isso vai influenciar na contabilização dessas páginas e também na sua numeração. É importante a gente entender que a ABNT ela estabelece partes do trabalho acadêmico. Então, ela vai estabelecer que existe uma parte externa e uma parte interna. A parte externa nada mais é do que a capa e a lombada. Já a parte interna é tudo aquilo que está dentro daquele trabalho, sendo que a parte interna é dividida em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos textuais são aqueles que se iniciam na introdução e finalizam nas considerações finais, nas conclusões. Já os elementos pré-textuais são todos aqueles que são anteriores à introdução, sendo alguns elementos pré-textuais obrigatórios e outros opcionais. Para facilitar aqui esse tutorial para vocês, eu peguei como exemplo a minha tese de doutorado, mas eu a modifiquei para a gente entender melhor como que se faz a numeração de maneira correta. Então, eu coloquei como se minha tese de doutorado tivesse apenas os elementos pré-textuais obrigatórios, que são folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula, que é o seu resumo em português, resumo em língua estrangeira, que é o resumo geralmente em inglês, e o sumário. Então, é a partir disso que eu vou ensinar para vocês como que a gente vai numerar as páginas. A gente vai numerar a partir da introdução, certo? Mas a gente vai contabilizar os elementos pré-textuais. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente ignora a capa, então a capa a gente não vai contar. A partir da capa, a folha de rosto, quer dizer, depois da capa, né? A folha de rosto, página 1. Folha de aprovação, página 2. Resumo, página 3. Abstract, página 4. Sumário, página 5. Então, a gente tem que contar, numerar. O númerozinho de página tem que começar aqui na introdução a partir do número 6. Certo? E como que a gente faz isso, né? Como que a gente coloca o 6 a partir aqui da introdução, sem que essa numeração apareça aqui nesses elementos pré-textuais? Primeiro de tudo, é importante que a gente ative o marcador de formatação, que é esse pezinho aqui. Isso vai ajudar a gente nesse processo. Então, a gente vai marcar esse pezinho. Em segundo lugar, a gente vai partir do sumário, porque o sumário é o último elemento pré-textual antes da introdução. Então, aqui no sumário, a gente vai até o último espaço aqui, né, o último parágrafo aqui, ó, a gente vai colocar o cursor aqui nesse último pezinho, certo? Depois disso, a gente vai vir aqui em cima em layout, quebras, próxima página, certo? Se essa mensagem aqui aparece para vocês, quebra de sessão, próxima página, é porque você fez corretamente. Então, confirme se apareceu essa mensagem aqui, senão você repete esse processo, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai aqui para a página da introdução. Primeiro, a gente tira esse espaço que desceu para cá. E aqui no cabeçalho da introdução, ou seja, bem aqui em cima mesmo, ó, bem em cima da folha, a gente vai dar um duplo clique com o mouse, que eu vou fazer agora. Pronto. Quando a gente faz isso, o que acontece? Aparece essa aba aqui de cabeçalho e rodapé. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso é essencial, prestem bastante atenção nesse passo, é desmarcar essa opção aqui, ó, tá vendo? Vincular ao anterior. Vocês estão vendo que ela está marcada, está selecionada? A gente precisa desmarcar. Então, ó, ela tá bem cinza escuro. Eu vou clicar em cima, desmarcou, agora tá cinza claro. Depois disso, a gente vai vir aqui, ó, número da página de novo,
E aí vai aparecer essa caixinha aqui pra gente. Aqui a gente vai colocar alinhamento direita e vai selecionar mostrar número da primeira página. Vamos clicar em formatar, aqui, ó. E aí a gente vai marcar essa opção aqui, iniciar em. E a gente quer que a nossa introdução, nesse caso específico, se inicie na página 6. Comece a numeração na página 6, certo? Então, eu vou colocar 6. Mas é importante lembrar que 6 é no caso do meu exemplo. Provavelmente, o seu trabalho, ele vai ser um número diferente, porque geralmente a gente coloca agradecimentos, dedicatória, às vezes o sumário tem 2 páginas, às vezes os agradecimentos têm 2 páginas, então isso vai modificar o número que começa a introdução. Então, é por isso que é importante a gente entender aquela questão de contabilizar os elementos pré-textuais antes de descobrir esse número que a gente vai colocar a partir dos elementos textuais. E é por isso que aquela primeira parte da exposição ela é importante. Então, aqui no meu caso específico, eu coloco iniciar em 6, introdução começa em 6, e a gente vai OK. Depois a gente marca OK de novo. Reparem que mesmo que eu tenha colocado o alinhamento à direita, por algum motivo ele veio aqui à esquerda. Mas a gente pode arrumar isso de forma fácil. Por quê? Porque de acordo com as normas da ABNT, a página, o número da página, né, deve ser alinhada à direita. Então, a gente vai selecionar esse número, a gente vai apertar um Ctrl A. Por quê? Porque o Ctrl A, ele vai selecionar todos os cabeçalhos, né, de todo o documento e vai arrumar tudo de uma vez. Depois que a gente apertou Ctrl A, a gente vem em página inicial e a gente alinha aqui à direita, ó, alinhar à direita. Pronto, problema resolvido. Ainda com o número todo selecionado, a gente vai modificar a fonte. Por quê? Reparem que o meu trabalho geral, né, o meu texto, ele está escrito em Times New Roman. No entanto, aqui a numeração no cabeçalho, ela está em calibre. Contudo, é preciso haver uma consistência no nosso documento. Ou seja, se o meu texto está em Times New Roman, isso significa que as páginas também devem estar. Então, a gente vai modificar aqui, ó, a fonte de calibre para Times New Roman. O tamanho da fonte está correto, 11. Por quê? Porque eu escrevi o meu trabalho em 12, certo? O tamanho da fonte é 12. A paginação, ela tem que estar em uma numeração abaixo daquela que foi escrito o texto. Então, se o texto foi escrito em 12, a paginação tem que estar no mínimo em 11. Você poderia colocar em 10 também, por exemplo. E prontinho. A última coisa que a gente tem que verificar, a gente seleciona aqui, né? Coloca aqui em cima, é se essa parte aqui, ó, cabeçalho de cima para baixo tem 2 centímetros. Se o seu tiver um outro valor, você precisa mudar para 2, tá? Para ficar configurado certinho com as margens da ABNT. Agora, a gente vem aqui, ó, fechar o cabeçalho e rodapé, e daí essa parte vai desaparecer. A gente também pode desmarcar aqui essa opção de marcas de formatação. E voilá! Agora, a gente tem uma introdução que começa com 6. E reparem que o meu sumário, ó, não tem nada escrito, nem em cima, nem na capa, nem nada. Só mesmo a partir da introdução, que vem certinho a numeração 6, e ela continua, 7, 8, 9, e assim por diante. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse tutorial, e se vocês tiverem qualquer outra questão, qualquer outro pedido de tutorial, me avisem, me deixem uma mensagem que eu posso criar aqui para vocês no YouTube. Eu vou pedir também para vocês seguirem nas redes sociais da Doutora Tese, porque lá a gente também publica vídeos mais curtinhos, com tutoriais mais básicos. Além disso, a gente tem no nosso blog do site doutoratese.com.br vários tutoriais como esse, mais escritos. Então, por exemplo, caso você tenha se perdido aqui no vídeo, você pode consultar o nosso texto sobre esse assunto lá no nosso blog Doutora Tese. Então, você consegue acompanhar por escrito, pausadamente, sem pressa, todo esse tutorial. Bom, é isso. Até mais e obrigada!